Senhor, às vezes nos impede de enxergar o que Deus quer fazer na nossa vida. Veja só, minha esposa está aqui, eu não sei se ela está aqui, mas existem coisas no mundo espiritual que às vezes a minha esposa olha para mim e fala assim: amor, existem coisas no mundo espiritual que talvez você não entende, porque ela é muito sensível. E às vezes ela fala assim para mim: amor, você está vendo isso, está vendo aqui? Eu falo: eu não estou vendo, eu estou só vendo um carro passar. Às vezes a gente não enxerga o que Deus quer mostrar para a gente. A gente está tão corrido, mas tão corrido, mas tão corrido, que a gente não tem tempo para ouvir a voz de Deus e muito menos falar com Deus. A gente se esqueceu de como adorar. Tem muita gente que esqueceu de como adorar o Senhor, como buscar a face do Senhor Jesus. Nós estamos tão corridos no dia a dia que a gente esquece que o único que pode salvar, curar, transformar, libertar e fazer milagre é Deus. Às vezes a gente esquece de onde a gente veio e para onde a gente tem que ir. A correria é tão grande que tira a gente do caminho, tira a gente da rota. Quantas pessoas aqui podem levantar a mão? Não levantar a mão no sentido de levantar, mas muitas pessoas iriam levantar a mão se falasse assim: eu já mudei muitas vezes a minha rota. Só que muita gente mudou a rota não porque era favorável ao que Deus estava falando, mas porque era favorável para ele. Porque às vezes a gente pensa que a vontade de Deus é a nossa vontade, no sentido de falar: não, Deus é a minha vontade. Mas às vezes a gente pensa ao contrário, pensa que a nossa vontade é a vontade de Deus. Mas não é assim que funcionam as coisas. É a primeira coisa, é a vontade de Deus, tem que ser a nossa vontade. Porque às vezes a gente esquece do que Deus quer falar para nós. Entenda uma coisa: estar nesse ambiente aqui hoje é muito difícil para alguns. Às vezes adorar o Senhor todos os dias é difícil para muita gente. Quantos aqui tem dificuldade de orar? Muita gente. Não precisa levantar a mão, mas todo mundo tem uma certa dificuldade às vezes de buscar e de adorar todos os dias incansavelmente. E ler a Bíblia, entender o que Deus está falando no nosso coração. Entender o que Deus está falando com a gente é muito difícil. Porque nem sempre o que Deus fala é agradável aos nossos olhos. Porque muitas das vezes Deus pede para a gente fazer algo que a gente não quer fazer. Muitas das vezes Deus pede para a gente seguir uma rota e a gente não quer seguir a rota. Muitas vezes eu deixei de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do meu coração e só deu errado. Porque a gente está tão preso nas atividades do mundo que a gente pensa que as nossas vontades, ela está de acordo com a vontade de Deus. Ah, Deus me dá um carro, me dá uma casa, me dá isso. Mas a gente esquece de perguntar para Deus se aquele é o momento certo para Deus dar tal coisa. Eu não sei como estão as suas vontades diante de Deus, mas é tempo da gente pensar o que Deus quer para nós. É tempo da gente pensar o que Deus quer que a gente faça. Agora levanta a mão para mim, deixa eu saber. Quantos aqui tem um ministério? Levanta a mão, bem alto, vai. Quantos aqui tem um chamado no que Deus quer fazer na tua vida? Levanta a mão, pode levantar. Só que muitas das vezes a gente não faz aquilo que Deus quer que a gente faça. Muitas das vezes a gente não faz o que a gente precisa fazer. Porque para o Jefferson lá, que cantou aqui, o Cauê cantou aqui, e muitas pessoas que cantaram aqui ou tocaram aqui, ou tem um ministério, fica se questionando se é realmente para fazer aquilo que Deus colocou no coração. Obedecer é difícil. Obedecer a voz de Deus é difícil. Fazer o que Deus quer que a gente faça é difícil. Porque passa por caminhos dolorosos. Fala comigo, esse processo dói. Mas nós precisamos de entender que é no processo que a gente aprende. É no processo que Deus quer fazer com que você entenda o que Deus quer fazer na tua vida. Eu queria que você olhasse com um olho de fé para talvez essa pessoa do lado e falasse assim: meu irmão, entenda uma coisa. Deus quer que você entenda o que Ele quer para a tua vida. Entendeu não? Deus quer que você entenda o que Ele quer fazer na tua vida. Às vezes você não entende. Pergunta para essa pessoa do seu lado, fala assim: meu irmão, você tem preguiça? Agora ele respondeu o que para você? Tem ou não? A palavra do Senhor em Eclesiastes 3 vai falar que há tempo para todas as coisas debaixo do... Agora baixa o mundo dessa pessoa e fala assim: chegou o seu tempo. É tempo da gente entender a voz de Deus. É tempo da gente estar leve. É tempo da gente entender o que Deus quer que a gente faça. Ei, precisamos de entender o que Deus quer na nossa vida hoje. Deus quer transformar a tua história nesse dia. Quantos acreditam nisso? Dê glória a Deus. Glória a Deus. Já quero chamar o coral para vir aqui à frente. Cadê o coral? Os meninos do coral. Nós precisamos
precisamos entender o que Deus quer fazer na nossa história. Porque às vezes a gente se afasta de verdade de Deus, não é verdade? Nós precisamos entender o caminho da porta estreita e não da larga. Quantos aqui viveram o milagre já em 2022? Levanta a mão, deixa eu ver. Amém. Tem muita gente que já viveu muita coisa então. Está no começo do ano, tem muita gente já recebendo de Deus. Quantos aqui desejam receber ainda mais da parte de Deus? Aleluia! Olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, esse ano é o ano de você viver mais. Dá uma sacudida nele. Fala assim: entendeu, meu irmão? Esse é o ano